Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é como começar hoje a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu tenho certeza que eu nunca fiz uma live como eu vou fazer essa aqui agora. Estava aqui um pouquinho antes, relembrando na minha memória, tentando acessar o meu drive aqui, dos mais de 800 vídeos que tem lá no YouTube, dos mais de 1.800 postagens que tem aqui, se eu tenho uma que eu falei o que eu vou falar hoje. E eu acredito que não. Eu sempre falo que a gente faz lives com muita frequência, todo dia eu estou ao vivo aqui, e cada dia a gente já vai abordar os temas de uma forma diferente, e eu acredito que hoje o que eu trouxe para vocês é bem diferente do que eu falei da última vez sobre como começar. Eu tenho certeza que essa live vai te ajudar, tá bom? E mesmo sendo bancária durante 8 anos como gerente de banco, mesmo tendo feito faculdade de contabilidade, nada disso me impediu de chegar ali com 24 anos devendo mais de 100 mil reais para o banco, ganhando 4 mil por mês. E eu achava que era impossível resolver a minha situação, que não tinha jeito. E tem solução sim. E depois de sair do banco, tá há 5 anos fazendo o que eu faço aqui, cada vez mais aumenta a minha certeza de que qualquer pessoa que decida trilhar esse caminho e comece a trilhar esse caminho e faça o que tem que ser feito até dar certo, pode sim acessar esse lugar. Não é um lugar para todo mundo, eu falo sempre isso, porque não é todo mundo que está disposto a fazer o que precisa ser feito para chegar nesse resultado. Mas eu sei que você está aqui, está disposto, está afim, então vamos começar a entender o que você precisa e o que você não precisa para começar hoje a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu estava aqui pensativa e falei assim, tem muitas pessoas que não sabem o que elas precisam e muitas vezes o que elas acham que precisam, elas não precisam. Então, a minha primeira explanação aqui para vocês é essa. Olha, o que você precisa para começar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar hoje? Você precisa de dinheiro para pagar à vista? Não. Toda negociação de dívida, toda dívida que hoje te aperta, tanto não ter dinheiro para pagar as faturas do cartão, estar no negativo, o salário cai, o banco desconta o que tem, a conta volta para o negativo para você pagar as contas do mês, ter muitos empréstimos e pagar muitos juros ao banco, todas essas dívidas, as negociações que são feitas nesse caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, a 99,99% delas são feitas de forma parcelada. Por que eu falo 99,99%? Porque em algumas situações a pessoa quer pagar à vista. Ela tá ali com 500, 1.500 reais na mão, ela vai lá e paga à vista. Então, não precisa ter dinheiro à vista para pagar. Outra coisa que não precisa dar calote, não precisa não pagar o banco e esperar 5 anos para caducar, não precisa pegar mais empréstimo, não precisa de dinheiro de alguém para ir lá e negociar com o banco, não precisa ser um expert em finanças. Algo que eu falo muito quando educadores financeiros pedem para fazer o meu método, eu falo, não faça o meu método é para leigos. Tudo que eu falo aqui é para leigos. Eu evito usar a palavra lei aqui, porque lei já lembra advogado e juiz, né? Eu falo regras. Por quê? Porque não precisa ser um expert. Você, claro, precisa ter o conhecimento, a metodologia, a informação correta, a recomendação correta para o teu caso, mas você não precisa ser um especialista em números, você não precisa gostar de planilha, não precisa de planilha. Ontem eu entrevistava a querida da Maísa, ela me falou de planilha, que ela te fez uma planilha, porque no meu método eu disponibilizo Excel para quem gosta de Excel, PDF para quem gosta de PDF. Uma caneta e um papel fazem um levantamento de dívidas. Se vocês já brincaram de stop na vida, aquela brincadeira que tinha nome, cidade, cor, fruta, sabe? Um levantamento de dívida pode ser feito igual um stop, fazendo risco assim e risco assim. Ou seja, você não precisa ser bom em informática, você não precisa ser a pessoa mais bem instruída da galáxia. Sempre cito a Adriana, minha aluna, porque ela tinha dificuldade de falar, ela era extremamente fechada para dentro, tímida. Você não precisa fazer uma faculdade de finanças, de economia, para conseguir se livrar das suas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E algo que eu procuro sempre frisar isso para vocês, sabe? Do que vocês não precisam. Você não precisa entrar na justiça. Você não precisa pagar alguém 10 mil reais, 20 mil reais para a pessoa fazer para você através de um serviço particular.
Algo que eu falo muito é que eu comecei essa trajetória como consultora financeira, cobrando por hora para ajudar as pessoas, e eu via que as pessoas não tinham condições de pagar o que custava a minha hora, muito menos hoje, e eu falava, não precisa de uma babá do lado para negociar dívida, a pessoa consegue com instrução, com conhecimento, com acompanhamento, com instrução, se livrar das dívidas, negociar as dívidas por conta dela. Então você não precisa ter alguém do teu lado fazendo para você. Você, com a informação certa, com o conhecimento certo, com o passo a passo certo, você é o responsável pela tua vida financeira e, legalmente falando, é você que vai conduzir essa parada. Então, se eu quisesse ficar aqui falando 10 mil horas sobre o que você não precisa, eu poderia aqui ficar falando, né? Mas eu quero fechar aqui porque eu trouxe as principais coisas que você não precisa. Então, será que eu também consigo, Daj? Se você sabe ler e escrever, eu sempre falo, você sabe ler e escrever, você sabe a nossa língua, não precisa nem ser bom de português, porque eu sou uma negação de português. Inclusive, se você encontrar algum título de live errado, é porque eu errei, porque eu não sou boa de português, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, eu erro muito nas coisas das preposições e tal, então é muito engraçado isso, inclusive, porque não precisa. Basicamente, o que você precisa começar a entender é tudo aquilo que você até aqui não teve conhecimento, principalmente sobre as suas dívidas, sobre a forma que o sistema financeiro funciona e assim sucessivamente. E quando eu falo tudo isso, eu trago o que precisa e o que não precisa. Trouxe primeiro o que não precisa. E hoje eu vou debulhar um pouquinho mais em 10 itens práticos. Então, a gente vai pegar aqui no final e vocês vão entender na prática como é que eu começo. Eu trouxe 10, tá? Poderia trazer muitos, mas eu trouxe 10 que eu acredito que você já consegue hoje colocar para rodar aí na tua vida. Então, se você não trouxe papel e caneta, eu recomendo que você traga, tá? Se você busque aí, porque vai ser importante você escrever. E uma coisa que eu acho importante vocês terem clareza, e aqui eu vou entrar num lugar que eu sei que incomoda, vocês, muitos de vocês, até porque no Brasil, algumas coisas, por crença mesmo, as pessoas têm uma parada que é errado, né, algumas coisas, é uma parada de cada pessoa, e eu gosto, até 5 anos fazendo isso, me dão a liberdade de falar isso para vocês, né. Daj, você faz muito conteúdo de graça aqui na internet, né, Daj, o que você tem um produto, você tem uma mentoria, você cobra por hora, como é que você me ajuda? As pessoas sempre me perguntam isso, e eu acho importante vocês entenderem porque fazem aproximadamente 20 e poucos anos que aqui no Brasil chegou essa coisa de globalização de internet para todos, tá? E não são todos que têm internet hoje. Se for colocar na ponta do lápis aí, tem gente que não tem conta em banco, tem gente que não tem acesso à internet, fora os analfabetos e assim sucessivamente. Então não vamos generalizar aqui, mas se você está me vendo aqui, é porque você tem acesso a essa rede internacional chamada aí internet. Vamos colocar aí, né? A conexão de informações de outros países, você coloca um www.irlanda, você está lá no site da Irlanda. Então, a globalização das informações, ela deu um salto muito grande na vida de todas as pessoas. Então, você saltou entre a informação que se tinha só ali no teu meio social, na tua cidade, no teu bairro, na tua comunidade, seja igreja ou qualquer outra coisa, e começou a surgir informação de fora. E de uns 15 anos para trás, vou colocar 15 anos, o marketing de conteúdo, que é praticamente isso que vocês assistem na internet, eu estou falando isso para que vocês entendam mesmo. Ele surge exatamente com o objetivo de que você tenha acesso a informações que talvez você não teria sem a internet. Só que qual que é o problema disso? Tem muita informação na internet. E na internet, até mesmo por responsabilidade, não existem recomendações para o seu caso. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Todas as pessoas sabem que comer couve é bom para a saúde. Couve é uma brássica, que é, se eu não me engano, não lembro o nome agora da palavra. Não sei se é desintoxicante, acho que é isso. Que é boa para o organismo, que tem um monte de coisa lá dentro. Será que todo mundo
comer couve faz bem? Ou será que tem alguém que a couve não faz bem? E aí uma recomendação de saúde, o mesmo vale para as finanças. As dívidas, elas são particulares de cada caso é um caso, e quando eu falo isso, eu falo com toda a propriedade de saber que muitas das coisas vão ser aplicadas para qualquer pessoa, mas algumas coisas, cada caso é um caso. E por que eu fiz toda essa volta? Para falar que existe muita informação na internet e existe uma diferença entre informação e recomendação. E é irresponsável da parte de qualquer profissional dar recomendações de forma irresponsável. Um nutricionista chegar na internet e falar: todo mundo deve comer couve. Né? Não tem informação de nutrição, mas não sei se um nutricionista pode fazer um post falando isso. Eu acho que se ele fizer isso, ele vai ter problema com o conselho. Comam couve todo mundo. Isso é uma recomendação. Uma recomendação, você tem que ter um mínimo de sigilo. Você pode falar benefícios da couve, você pode falar benefícios de várias coisas, 3 coisas que você não sabia sobre a couve. Agora, falar para um público geral, coma couve todo dia, você não pode fazer isso, porque é uma recomendação. E aí eu gosto muito de discernir para vocês a diferença de informação e recomendação. E voltando para o gancho que eu fiz lá no começo, é que a Dagi está aqui todo dia para trazer clareza para você, para trazer preparação, para falar sobre negociação, mas existe uma diferença entre informação e recomendação. E eu quero que isso esteja claro para para ficar tudo preto no branco, que é diferente. Então, se você me perguntar: Dagi, você tem uma solução completa onde você acompanha mais de perto? Tem, o método Magia Zero Dívida, vai abrir inscrição dia 13/6. E tudo que eu faço aqui na internet é de graça. Então, é você separar que é informação de recomendação. Hoje eu vou trazer algumas recomendações para vocês. Não só informações, eu vou trazer recomendações para vocês. Por quê? As recomendações que eu vou dar aqui são gerais e eu posso dar aqui abertamente, sem a irresponsabilidade de te recomendar fazer algo que pode prejudicar uma pessoa que não se enquadra, de repente, naquela recomendação. E eu tomo muito cuidado para falar disso, porque eu sei que aqui eu estou falando sobre dinheiro das pessoas. É saúde financeira, é parecido com saúde física, né, do corpo. Então, eu não posso sair falando: tome melatonina. Eu posso falar que melatonina ajuda no sono, mas não posso falar: tome melatonina. Inclusive, melatonina não me faz bem. Mas voltando aqui, por que eu fiz todo esse aviso para vocês? Para que fique claro na tua cabeça o que você está fazendo aqui. E que você comece agora, para conseguir me ouvir, derrubar as travas que tem na tua mente. Quais são as travas que te impedem de ouvir qualquer coisa, cara? Qualquer coisa que te falem. Não vai funcionar comigo, meu caso é diferente, isso é balela, Dagi, eu não confio em você, e todas essas coisas. Cara, você tá aqui, você tá assistindo esse vídeo, aproveita o conteúdo, ou então vai embora, sabe? Ou vai embora, vai tocar sua vida, não perde seu tempo não. Porque se você me escuta com uma trava mental, aí não tem nada que eu vou falar aqui que você vai ouvir, porque você tá com a tua cabeça pensando assim, eu tô com medo. Quando eu era bancária, contar uma história para vocês. Quando eu era bancária, eu tinha visita, eu visitava muito cliente, eu ia na casa ou na empresa do cliente, ou ele vinha lá na agência conversar comigo. Qual era o objetivo dessa conversa? Vender um produto, né? Então, toda vez que o gerente vai atrás de alguém, é para vender o produto, saiba disso. Eu ia lá vender as minhas soluções, ou um cartão, ou alguma coisa. E aí, eu fiz um curso de atendimento no banco, né? E a instrução do curso era assim, todas as vezes que você chegar no cliente, dado ali os ois inicial, você vai perguntar para o cliente: cliente, tem alguma coisa te incomodando, te preocupando com o seu relacionamento lá com o Banco Santander, por exemplo? Eu vou falar aqui do Santander. Era a primeira coisa que eu tinha que perguntar para o cliente, porque se eu chegasse lá para falar do novo fundo Rede Internacional Santander Múltiplo e a pessoa estava preocupada com o cartão dela que não chegou, ela não ia conseguir me escutar. Eu ia ficar falando lá que o novo fundo tinha ações referenciadas no S&P 500, que o índice de referência era o Ibovespa, e ela pensando: filha da puta, né? E meu cartão, caralho, cadê? E isso era muito, muito legal, eu aprender esse exercício, e aqui acaba que eu tô falando com vocês, e se eu falar e começar a falar, e tiver uma preocupação parecida com a do cliente: cadê meu cartão? Na tua cabeça, você não vai me ouvir. Então, antes de começar as dicas práticas aí, esse como começar hoje, eu queria que você escrevesse: não é para mim, é para você, que você descarregasse da tua mente qual é qual é a frase que a tua mente está falando para você agora.
Será que tem um eu não consigo? Ah, eu não... E se for da GL, eu não acredito em você, pode escrever. Daj está preparada. Daj abriu aqui para vocês falarem exatamente por isso. Não é para Daj ler, é para você descarregar. Literalmente falando, descarregar essa trava que vai impedir você de começar a ouvir isso aqui. Como começar? Então, não é uma dica, tá? Essa não é uma dica, é uma técnica aqui que eu tô usando de ensino para adultos. O adulto precisa estar com espaço mental para fazer o que precisa fazer. Ele precisa entender que aquilo que ele vai ouvir é importante para ele. O nome disso é andragogia. Aí vocês vão perguntar, onde é que você aprendeu andragogia, Daj? No banco. Então, assim, ó, tinha muitos cursos no banco. Andragogia é como os adultos aprendem, né? Pedagogia é como as crianças aprendem, andragogia é como os adultos aprendem. Então, o adulto, ele precisa entender por que isso é importante para ele. Então, eu queria que você descarregasse aí o que tá te travando mentalmente, do tipo, eu tô com medo disso não dar certo, eu acho que meu caso é muito difícil, eu acho que eu ganho pouco, cara, eu tô desanimado, eu tô de saco cheio de ter problema financeiro, e assim, é uma parada lá, eu não aguento mais pagar empréstimo, às vezes é até um certo cansaço, às vezes é só cansaço. Eu penso que comigo não pode dar certo, medo de não conseguir, e pode colocar, eu vou dar um tempinho para vocês colocarem, tá? Eu tenho medo, mas estou confiando em você. Inclusive, eu sou muito grata pela confiança de vocês. Eu fui dar uma olhada num documento que os meus alunos me mandam, que é o raio-x, e é tão legal eles falando, né, Daj, eu confiei em você, você me passa confiança, você passa a saber o que você fala. Então, assim, meu caso é complicado, eu tenho muita dívida, eu ganho pouco. E eu falo muito disso, né? Eu sei que você vai ter medo. Quero preciso saber. Eu tô enrolada no cartão de crédito. Já dei o primeiro passo. Cansei de pagar limite, tá bom? Que bom. E assim, esse exercício de dar uma descarregada é muito bom pra gente dar nome. E assim, isso é uma questão, inclusive, de linguagem. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de dar nome para aquilo que a gente tá pensando ou sentindo. Então, assim, esse exercício que vocês acabaram de fazer comigo aqui, quem topou fazer é de ir descarregando, é descarregar. Lá, de saco cheio de viver pagar a conta, tenho muita dívida, meu marido não me apoia, e por aí vai. Vamos juntos aí. E o que eu quero pedir para vocês agora? O Davi falou, meu problema é do FIES. Davi, se você deve só FIES, eu posso te dizer que o que eu ensino aqui muito provavelmente não vai te ajudar, porque o FIES é um programa específico que, se está em atraso, a gente vai atrás de um parcelamento, e se está em dia, são as regras de negociação do governo. Inclusive, acho que foi aprovada uma outra lei aí. Então, é bom, eu já consigo... Nossa, é isso. Tô me sentindo num poço sem fundo. Meu sonho é acordar e saber que eu não vou acordar e não ter dívida. Pronto, aí descarregou, tá? Eu não vou ler todos os comentários, eu tô lendo, tá? Mas eu não vou ficar aqui lendo em voz alta todos, mas eu quero que vocês se sintam ouvidos, literalmente falando, vocês se sintam ouvidos. Eu falo muito isso, sabe? Pra você descarrega, para você conseguir me ouvir. E aí, o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês? Adultos aprendem e escutam aquilo que eles entendem que é importante para eles. Então, é muito importante que você, sempre que está ouvindo alguma coisa, seja uma aula, um curso, veja se tem alguma outra coisa te preocupando, às vezes até em outra área da vida, tá? Então, dando um exemplo para vocês, é muito comum eu estar assistindo uma aula e eu tô preocupada com alguma coisa da empresa, tem que fazer tal coisa, e eu não consigo prestar atenção na aula, porque o adulto vai sempre procurar aquilo que é mais importante dentro da cabeça dele, tá bom? Então fica uma dica aí pra vocês, né, de esvaziamento mesmo da cabeça, cara, o que tá me preocupando? E anotar, escrever é muito importante, a coisa do diário pro adulto é muito bom. Então vamos lá. Muito legal, queria agradecer aí vocês por toparem fazer o exercício comigo, tá? Agora, pra gente começar a entrar nessas dicas de como começar hoje, que eu vou trazer, então por isso que eu falei que hoje é uma live diferente, eu vou trazer bem 10 pontos que eu entendo que é necessário para começar hoje. Eu selecionei 10 aqui pra gente falar, inclusive eu devia ter trazido só 5, mas eu sou boazinha e trouxe 10, na verdade tem até um bônus no final, porque eu não consegui fazer 10 só, mas basicamente é que eu percebo que as pessoas erram muito
em qualquer área da vida, tá? Em qualquer coisa. E eu falo muito disso em todo lugar que eu vou. As pessoas erram ao tentar resolver algo, né? Chamando isso de tentar. Eu tô tentando, né? Eu tô tentando salvar o meu casamento. Eu tô tentando fazer o meu dinheiro sobrar. Eu tô tentando tal coisa, né? E eu vou até fazer uma aspas aqui, ô Vânia, descarregou, agora me escuta. Entendeu? Me escuta, fica aqui comigo. Já que você tá aqui, me dê o seu tempo, fica comigo, tá? Porque senão você não vai me ouvir. Eu fiz esse exercício exatamente para isso, porque senão você não vai me ouvir. Você tá me ouvindo e pensando, fala de cartão de crédito. Vamos falar, eu vou começar a falar de 10 coisas para você começar hoje a resolver o problema do cartão de crédito. Então fica comigo, senão qualquer coisa que eu falo, a gente acabou de ter um exemplo prático aqui da história que eu contei. Eu fechei o exercício, aí eu comecei a falar. E aí a Vânia, tá tudo bem, tá, Vânia? Não tô brigando com você, não. A Vânia já fala de cartão de crédito, porque na cabeça dela, isso vem na frente do que eu estou falando. Então, tô dando um exemplo para vocês. É o exemplo que eu falei. Fui lá no cliente para vender um fundo de investimento para ele, apresentar um fundo, mas na cabeça dele tá lá, cadê minha fatura do cartão, minha via do cartão que eu tô sem? Se eu não resolvo esse problema primeiro, então, Vânia, eu vou te ajudar aqui e ajudar a todos. Se vocês agora não colocarem no papel o que está rondando a cabeça de vocês e estiverem 100% atentos aqui para me ouvir, é melhor vocês assistirem a live depois. É melhor vocês fazerem quando estiver com tempo, com paciência para ver esses 10 passos. E eu nunca faço isso em live. Eu nunca dou essas instruções aqui. Eu sempre toco o barco aqui, independente dos comentários. Então, acho bacana vocês entenderem que eu estou fazendo isso de propósito, tá? Para abrir espaço aí na cabeça de vocês. Então, onde é que eu vejo que as pessoas mais erram para resolver qualquer problema na vida? Não é só finanças, é porque o meu trabalho, gente, é muito além do que falar de número, falar de contrato de dívida. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gente, o meu trabalho é ajudar a gente. E sempre que as pessoas chegam até mim, elas chegam com uma ansiedade muito grande, com uma inquietação muito grande e muito justificada. Eu não estaria diferente, eu não era diferente quando eu estava com dívida. E aí elas começam a tentar resolver algo sem seguir minimamente uma ordem de resolução daquele problema, sem ter um plano claro para aquilo. Olha só, porque alguém acabou de falar, eu tô com medo que não vai ser de graça. Presta atenção o quanto muitas vezes as pessoas nem sequer escutam. Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, um evento online, ou seja, vai ser cada um na sua casa, não vai ter cadeira, palco, endereço, é online e é gratuito. Eu falo, e aí, a semana antecede a abertura do meu método, que quem quiser ir 10 vezes mais rápido, tendo ajuda, ordem e acompanhamento, vai poder dar esse passo se quiser. Se quiser, se entender que é o melhor para ela. E muitas vezes as pessoas vão tentando fazer coisas sem clareza, sem um plano. E se eu não quiser seguir com você, tá tudo certo. Eu vou até dizer o que você vai fazer se você não quiser ser meu aluno e minha aluna nunca na sua vida. Porque eu também só quero que você seja meu aluno e minha aluna se você quiser. Tem que os dois querer, senão vai dar certo. Então, e por que eu falo isso? Porque atendendo gente, conversando com gente, o fato de eu ter me desenvolvido para ajudar gente, ter ajudado gente no banco desde 19 anos de idade, eu ajudo gente. E eu percebia que as pessoas chegavam no banco desnorteadas, muitas vezes, sem nem saber o que estavam buscando. E aí eu estou novamente falando de um erro que as pessoas cometem para resolver um problema financeiro, para você poder, de repente, identificar em você esses comportamentos, que são mais comportamentos do que ações práticas, que até aqui te impediram de acessar uma solução. Então, se você identifica em você uma tentativa de resolução desordenada, exemplo, pagar mínimo de cartão, pegar dinheiro emprestado com outra pessoa, pegar dinheiro com a agiota, parcelar a fatura do cartão, fazer mais empréstimo, juntar tudo numa parcela só e mendigar alguma coisa lá para o gerente. Ações que não têm um plano. Não tem um plano. Quando alguém vai construir uma casa, a pessoa fala assim, mesmo que seja uma meia água, que é uma casinha no fundo,
Eu quero uma meia água com 4 paredes, uma pia, um vaso, e é isso, tem que fazer isso. A pessoa tem minimamente um plano. Pode ser que coisas deem errado ali na construção, que ela descubra que não dá para construir ali, mas é um plano. E aí eu vejo as pessoas tentando resolver o problema financeiro do jeito errado. Por que você está me falando isso, Dagi, ao invés de me falar o jeito errado? Porque no seu planeta, muito provavelmente, por falta de conhecimento, por inclusive indução do banco, o banco te induz a pegar mais dinheiro, te induz a pagar o mínimo, te induz a pagar a fatura, te induz a pegar dinheiro com outras pessoas, porque tem que pagar, senão você vai ser bloqueado e não sei o que lá, te induz a ter esses comportamentos, e enquanto você não entender que esses comportamentos até aqui não resolveram, senão você não estava aqui, você não está pronto para começar a fazer diferente. Antes de começar a fazer certo, você precisa abandonar o jeito errado. Presta atenção. O jeito errado, mostrar o jeito errado, ele tem a função de falar, opa, realmente, se tudo isso que eu falei aqui agora, parcelar o cartão, pegar mais empréstimo, juntar tudo numa parcela só, pegar dinheiro com a agiota, pegar dinheiro emprestado com família, viver no negativo e dizer que não tem outro jeito de resolver o negativo, te ajudou? Se cortar gasto, até com o frango, com a carne, te ajudou? O problema tá resolvido? Não tá, Dagi. Então, bora abandonar o jeito errado e começar a aprender um jeito novo? Porque sempre que eu vou falar como começar hoje, eu falo A, a pessoa fala mais B. Eu falo B, a pessoa mais C, D, E. Nem me escuta. Então, se vocês pararem para pensar, desde o começo da live, faz quase 30 minutos que eu tô falando sobre a necessidade de tirar as travas mentais, o que meu cérebro está me falando aqui, e de ouvir para seguir e entender o que está tendo aqui. Agora acabei de falar, tentar do jeito errado, abandonar o jeito errado, é onde eu vejo as pessoas errando, é onde eu acredito que provavelmente você está aqui e tudo bem, porque até aqui você não sabia que o sob medida do Itaú era uma armadilha. Desculpa aí, Itaú, não é nada pessoal não, mas é meio armadilha aquele negócio ali que triplica a dívida. Entendeu? Pode ser bom para o banco, pode ser até bom para quem está afim de triplicar a dívida, mas para se livrar da dívida, triplicar a dívida, vamos convenhamos aqui que não é a melhor estratégia. Que aquele comercial do Santander, no meio do horário nobre, renegocia agora, desendivida, é um negócio tipo assim, né, que triplica a dívida também. Mas a parcelinha vai diminuir, né? Vai virar 120 meses, 10 anos, mas pelo menos a parcelinha vai diminuir. E por muitas vezes você foi induzido mesmo ao erro. E errou achando que ia acertar. Errou achando que estava acertando. E aí agora a gente vai começar a falar dessas 10, na verdade são 11, passos práticos para você começar hoje, né? Dicas práticas. E olha que eu quase não uso essa palavra dica para vocês. E é uma recomendação. Eu vou chamar de recomendação. Então, dentro do planeta que eu vivo com os meus alunos, que é o planeta onde a dívida está sendo resolvida, onde as pessoas que já chegaram no resultado já se livraram das dívidas e o dinheiro sobra todos os meses e elas dormem tranquilas, nesse planeta, a trajetória para sair do planeta dívida e ir para o planeta livre de dívida com dinheiro sobrando todos os meses, ela tem um caminho. Então, primeira coisa, como começar hoje? Primeira coisa, ponto número 1. Eu vou pontuar aqui para vocês, tá? Eu vou falar, estou falando do ponto 1, estou falando do ponto 2. Então, ponto número 1, tá? Você vai precisar ter direção clara das áreas da tua vida e ter total clareza de que resolver a tua vida financeira é prioridade número 0 em detrimento a todas as outras. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Ontem estava tendo uma conversa ali de irmã com a minha irmã mais velha, que eu tô aqui na casa dela, né, vim visitar, é aniversário da minha sobrinha hoje, e aí nós estávamos conversando, e ela me trouxe alguma, Dagi, o que você acha disso, o que você acha aquilo, o que você acha daquilo? Aí eu falei assim, mana, desculpa, eu queria ser só sua irmã, mas eu ajudo as pessoas a resolverem problemas. De tudo isso que você me falou, fala pra mim qual dessas coisas, e eu fiz o desenho pra ela, saúde, relacionamento, família, essas coisas, né, relação com os filhos, a criação dos filhos, espiritualidade e dinheiro. Dessas 4 coisas aqui, o que tá pegando fogo? Né? O que se você resolver, melhora todas as outras coisas? E a gente foi conversando, eu tava brigando com ela porque ela não tinha ido no médico.
E aí eu falei assim, não tem como você resolver esse monte de coisa que você quer resolver se você tá com um probleminha que você precisa olhar de saúde. Então, e se você entende que se isso aqui fecha essa pendência na sua vida, as outras coisas fluem. E aí eu brinco com ela falou assim, DGL, ela falou pra mim, né, no seu mundo tudo é tão perfeito. E aí eu entendi que ela falou assim, eu não tenho como deixar de cuidar das outras coisas, mas eu falei, não é deixar de cuidar, é priorizar o que é mais importante, é que o que é mais urgente. Infelizmente, seria lindo se a gente não deixasse as coisas virarem urgentes, né? Se no nosso mundo tudo tivesse na agenda, a gente não procrastinasse nada, não errasse nada. Mas no mundo da vida real, a gente deixa as coisas se tornarem urgentes. Então, essa dica número 1 é que você necessita, tá? Não é uma coisa assim, possível de não fazer. Se você não tiver a total clareza e decisão que resolver o seu problema financeiro é mais importante do que tudo, e que tudo talvez vai dar uma pendida para baixo. Talvez o seu rendimento no trabalho, que era 9, vai ser 7 agora. Talvez o seu nível de cuidado com a tua casa, com uma reforma, com a beleza, com qualquer... vai ficar um pouquinho para depois. Talvez até o tempo que você investia para, de repente, eu brinco com isso, né? Eu falo sempre, não deixem de fazer nada por causa de resolver problema de dívida, mas às vezes você ia, por exemplo, fazer uma ação social 3 vezes por semana. Já tive isso aqui no meu curso, inclusive. 3 vezes por semana você ia lá e passava a noite lá. Se nesse momento a tua vida financeira é prioridade, dá para, ao invés de 3 vezes por semana e uma ou 2 que seja, e tirar uma noite para cuidar de você? Isso aconteceu, eu lembro muito dentro do meu método. A pessoa falava, eu não consigo, porque eu não consigo. Eu falei, cara, eu preciso de uma hora só. O que você faz? Me conta. Eu faço a ação, eu entro lá às 6 e saio às 10. Falei, poxa, mas quem tá precisando de mais cuidado agora? E essa direção das áreas da vida e a decisão de priorizar isso. E é muito louco, porque hoje eu falei assim, não, eu realmente não vou fazer tal coisa. Eu decidi cancelar uma coisa que eu tinha pensado. Eu falei, eu não vou fazer porque eu não vou dar conta. Porque a minha prioridade esse ano é a minha saúde. Eu preciso estar bem, eu tô fazendo um tratamento, eu preciso estar bem. E eu não vou me atolar de compromisso, trabalhar 18 horas naquele dia para fazer isso. Não vou fazer, então eu não vou. Tudo bem, era uma coisa simples, mas eu falei, eu não vou nesse lugar, por mais que talvez vai ser ruim não ir, mas eu não vou. E essa dica número 1, gente, eu não sei qual é o valor que tem para você, mas quando eu estava passando por problema financeiro, eu não tinha essa visão da minha vida. Eu estava tentando ser promovida, tentando ganhar mais, tentando não entrar no negativo, entrando no negativo, resolvendo um problema de um relacionamento que eu tinha terminado, que era de um relacionamento longo, estava sofrendo por causa do relacionamento, tinha 24 anos, né? Era meu primeiro relacionamento, eu ia casar, um auê, né? E eu estava tentando resolver tudo ao mesmo tempo. E não dava, eu nunca dava conta. E eu não dava conta por causa disso. Quando me apresentaram essa forma de olhar a vida, quase que como cômodos da casa, do tipo, eu não vou reformar a casa inteira, eu vou reformar um quarto só, me deu muita clareza e tem dado muita clareza para quem me acompanha aqui, e eu espero que isso seja útil. Então, isso é uma parada mais comportamental, mais de desenvolvimento pessoal seu, mas é direção de que o mais importante agora é as tuas finanças e a decisão de priorizar resolver o problema financeiro, sabendo que leva um tempo, tem live minha sobre quanto tempo leva, e que durante esse caminho algumas coisas vão cair. Durante esse caminho, cair não no chão, mas vão cair um pouquinho. Talvez, como eu dei exemplo, talvez a minha aluna Andréa, não sei se ela tá aí ainda, ela entrou aqui, deu um oi, ela não conseguiu desempenhar uma performance no outro curso que ela estava fazendo, porque ela começou a aplicar tudo que eu ensino. E não é gastar 10 horas por dia resolvendo, mas é clareza de que resolver um problema vai exigir a sua energia, exigir o seu tempo e vai exigir ferramentas para você fazer tudo isso. E isso é clareza, tá? Esse é o ponto 1. Bom, beleza, fechamos aí o ponto 1, ficou claro. Yáscara disse, que nome lindo, Yáscara, disse que a prioridade dela é sair das dívidas. Então, que fique claro para você, Yáscara, que isso vai exigir um investimento seu, de tempo, de energia, e que talvez algumas outras coisas vão
vão ficar um pouquinho aquém do que você queria, um pouquinho abaixo, um pouquinho de... Não vai dar, você não vai conseguir girar todos os pratos ao mesmo tempo. A verdade é essa. Acho lindo quem consegue, tá? Conheço pouquíssimas pessoas que a vida é perfeita. Na verdade, eu nem conheço ninguém que fala assim, não, todas as minhas áreas da minha vida estão super equilibradas. A gente tá, e se estiver, tem como melhorar alguma, né? Então, essa clareza ajuda a você ter direção. Segundo ponto, fechou aí esse pilar de decisão, então como começar hoje? Primeiro ponto, decidir, entender o que significa essa decisão, e aí agora você vai para seguir disso, né? Beleza, Dagi. Ponto número 2. O ponto número 2 é algo que eu falo, mas muitas vezes as pessoas não me escutam, né? A importância de você entender qual é o valor justo da sua dívida. Dagi, mas eu tô devendo a fatura do cartão. Ótimo! Qual é o valor da fatura do cartão? Ah, minha fatura é 5 mil. Perfeito, então você já sabe que a fatura é 5 mil. Só que dentro dessa fatura não tem um monte de parcelamento? Dentro dessa fatura não tem mínimo, juro? Será que você deve mesmo 5 mil? Não, Dagi, são só as minhas compras. Ótimo, então é clareza do valor justo das suas dívidas. Agora, quando a gente fala de todas as dívidas, então esses dias eu fiz perguntas e respostas aqui, a galera me falou, eu tô devendo um cartão. Aí eu comecei a falar, o que mais que você deve? Ah, eu devo isso, eu devo isso. Então, o que é esse segundo ponto chamado levantamento de dívidas? Eu trouxe os pontos que são indispensáveis num bom levantamento de dívida. Qual é o seu endividamento total? Essa informação eu sempre trago nas lives. Você precisa saber qual é o seu endividamento total. Por que isso é importante, Dagi? Porque toda negociação de dívida, mesmo que eu for negociar o cartão da Renner, que eu estou devendo R$ 1.500, a informação do endividamento global, a Renner tem a seu respeito. A Renner precisa saber que você também sabe o seu endividamento global. Isso mostra conhecimento e domínio da sua situação. Na prática, não é mais um endividado. Eu não ia usar a palavra, mas eu tinha que usar, mas não vou usar. Não é mais um endividado sem instrução que está vindo falar. É alguém que tem instrução. Então, saber o endividamento total faz com que, dentro desse ponto 2, que é o levantamento de dívidas, faz com que você, poxa, peraí, essa pessoa sabe da situação dela. Na hora que as negociações começarem a ser enviadas, essa informação vai ser útil. Eu não vou entrar muito a fundo em o que é esse endividamento total, mas basicamente é você saber o montante das suas dívidas. É a pergunta do milhão, né? Se eu ganhar na loteria, se eu ganhar o Big Brother, se eu ganhar na loteria, quanto é que ficaria para quitar tudo, né? Então, é o endividamento global. Essa informação tem dentro do SCR, que é uma ferramenta lá do Banco Central, que é um registrato, que você consegue ver lá qual é o seu endividamento global. Outra informação importante dentro de um bom levantamento de dívidas: quantas instituições financeiras você tem dívidas? Então, por exemplo, dentro do mundo ideal da galera que diz que a lei do superendividamento funciona, todos os bancos vão fazer uma proposta de parcelamento ali para a pessoa sair do superendividamento. Tem gente que tem 22 instituições financeiras. 22. Essa informação também está lá dentro do registrato, que é o SCR, que tem lá o total de instituições financeiras que você tem vínculo. Eu já vi gente com 22 instituições. Aí, no mundo perfeito, 22 bancos vão sentar no mesmo dia para fazer um acordo para uma pessoa. No mundo perfeito, pelo menos que eu vivo, isso não existe, né? Então, saber a quantidade de instituições financeiras é importante para dentro desse ponto 2, que é o levantamento de dívida. Terceiro ponto aqui dentro do ponto 2, tá? Terceiro tópico aqui. Finge que eu tô fazendo uma apresentação de PowerPoint para vocês, tá? Tá o ponto 2 e um monte de subtópico aqui embaixo. Seguido disso, a gente tem tipo das dívidas. Dívida não é tudo igual. Lá na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, a gente vai mergulhar em tudo isso que eu tô falando aqui. A gente vai mais fundo. Mas aqui eu tô trazendo uma linha geral para você já ir se preparando e já ter clareza. Tipo das dívidas. Dívida não é tudo igual. Existem dívidas que têm garantia de casa, de garantia de carro. Existem os consignados, que são garantidos na folha de pagamento. Existem os empréstimos pessoais, que a garantia é chamada fidejussória, se eu não me engano, que é a garantia, a gente chama de risco clean, que é o seu nome, né? A única garantia daquela dívida é o seu nome, tal qual o crédito pessoal, o limite da conta, o cartão de crédito. Existem dívidas que causam consequências emocionais muito grandes, dever para parente, dívidas que botam em risco a sua família, dever para agiota, dívida que colocam em risco o básico, uma luz atrasada, um condomínio atrasado que você pode até perder sua casa, um IPTU que pode penhorar o seu
seu imóvel, um imposto que pode cancelar o seu CPF, um carro que você está devendo IPTU e pode prender seu carro e o Detran só te entregar o carro se você pagar, e assim sucessivamente. Então, são 4 grupos de dívida, mas basicamente é o tipo das dívidas que entra nesse levantamento. Taxa de juro dos empréstimos, qual é a taxa de juro de cada empréstimo? Então, a taxa de juro do cartão é importante, do cheque especial é importante, do limite, tá? Cheque especial é negativo da conta? Mas o mais importante são dos empréstimos, tá? Cartão de crédito e limite, a gente sabe sempre que o juro vai ser caro, mas tem teto, eu brinco que tem um teto lá do limite do cheque especial, mas basicamente são dos empréstimos, tá? Que a gente precisa saber as taxas. Qual que é o seu comprometimento de renda? Então, assim, ó, somando todas as parcelas que eu tenho para pagar, entre crédito pessoal, crédito consignado, quantos por cento da minha renda está comprometido em dívida? Seguido disso, depois que a gente passou esses pontos mais técnicos, o registrato, que é a ferramenta do Banco Central, mais um papel e uma caneta, porque nem todas as dívidas vão estar lá no registrato são só as bancárias, você vai ter um levantamento de dívidas. Isso pode ser feito num papel em branco, como eu falei bem no começo da live, ou numa planilha. Notícia boa para vocês é que na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, nós disponibilizamos para vocês esse instrumento, essa base para você conseguir colocar os dados da sua dívida e começar a entender qual é o valor das suas dívidas. Então, vamos fechar aqui esse ponto 2. O ponto 2 é levantamento de dívida. Então, para que eu possa começar a negociar uma dívida, por menor que ela seja, eu preciso da visão do todo. Traz para o mundo real. Um engenheiro, se você falar para ele assim, eu quero construir um quarto nesse terreno imenso, ele vai querer saber do terreno. Cara, esse terreno tem um poço artesiano aqui embaixo, o que tem aqui embaixo, foi terraplanado ou não foi? Ele vai querer analisar o solo, mesmo que for para construir um quarto. Então, antes de começar a negociar uma dívida pequena ou uma dívida gigante, eu vou ter que entender o terreno onde eu estou pisando. Essa é a função desse ponto 2, levantamento de dívida. Passado esse ponto, a gente tem o ponto 3. O ponto 3 é uma coisa também que passa batido, muitas vezes, na rotina da pessoa que está querendo se livrar das dívidas. Lembra? Pessoas que tentam sem método. O ponto 3 são cadastros atualizados e cadastros ativos. Aqui eu trouxe para vocês o registrato, mas tem pessoas que têm o Serasa, tem pessoas que têm o Serasa ou Boa Vista Consumidor, mas basicamente todas as instituições que você tem algum vínculo, os cadastros precisam estar atualizados. Quando isso não acontece, rola um truncamento de informação. Você tinha um número tal, perdeu o chip por qualquer motivo, o número foi para Mariazinha começa a receber um monte de ligação de cobrança. Acontece comigo, eu instalei um chip novo no meu aparelho, tá lá, meu telefone não para de tocar, esse telefone novo, né, o meu iPhone, eu descobri que ele tem como colocar 2 chips, que encheção de saco esse telefone tocando o dia inteiro. Não é para mim, esse número é meu, né, o meu número principal quase não toca, porque eu não atendo, né, para começar, eu não atendo ligação, mesmo que eu conheça a pessoa, é muito difícil atender ligação, e aí meu telefone não toca, o meu telefone, então esse outro telefone novo é gente ligando para mim, então essas pessoas que estão ligando para mim, nesse chip, são pessoas com cadastros desatualizados, então isso pode acarretar trocentos problemas, desde uma carta com AR, que é enviada para esse endereço desatualizado e um porteiro recebe, isso te dá um problema, então tem várias coisas que um cadastro desatualizado e você não ter um cadastro ativo nos órgãos, tanto o Banco Central, quanto o Serasa, quanto o Boa Vista, que é tudo de graça, tem até o SPC também que dá para ter o cadastro, é um terceiro passo aí de clareza, para você começar a entender, peraí, ó, no Banco Central eu sou visto dessa forma, no Serasa eu estou visto dessa forma, no Boa Vista eu estou visto dessa forma, e o meu endereço, telefone e e-mail, tá tudo atualizado em todos os bancos que eu tenho. Lembra que eu falei no levantamento de dívida que a quantidade de bancos é importante? Então, esse terceiro ponto, dentro dessa etapa aí de clareza, é você ter clareza de tudo que você está devendo. Por quê? Tem gente que fala que deve 200 mil, quando vai checar o banco está cobrando 500, porque não tem clareza. Tem gente que fala assim, eu tenho uma dívida só, quando entra no Serasa está com 4, porque não lembra que tinha um número da TIM, porque não lembra que deixou de pagar um negócio de não sei na onde e está lá, não lembra que uma dívida foi para protesto e está no cartório do quarto ofício, e assim sucessivamente. Entendido isso, ponto 3 fechado. Esses 3 pilares, esses 3 pontos que eu trouxe aqui, direção e decisão,
levantamento de dívida e cadastro atualizado e ativo em vários lugares, né, inclusive nos bancos, estão dentro desse pilar clareza. Eu trouxe até 2 pontos aqui dentro, mas o levantamento de dívidas é o mais importante dentro de clareza, porque se eu não sei o que eu estou devendo, como é que eu vou começar a negociar? E não é incomum eu ver um monte de gente aqui falando que não sabe. Então, assim, a Cláudia escreveu, me dá dor de barriga fazer isso. Decidir qual dor de barriga que você quer lidar. Com a dor de barriga de ter a dívida e não resolver, ou com a dor de barriga de começar a resolver hoje. Essa é a promessa dessa aula. Como que eu começo hoje a me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? E como eu disse, eu acho que eu nunca fiz uma live onde eu trouxe tantos pontos importantes aqui juntos, e a gente está no terceiro, os outros são um pouco mais curtos, mas esse de levantamento de dívida é um dos mais importantes. Porque sem isso, você não sabe qual é o valor justo das suas dívidas, você não tem noção se aquele valor que está sendo cobrado é o valor que você realmente deve. Então, o levantamento vai te dar uma noção do que estão falando que eu devo, quanto é que está dizendo que eu devo lá no registrado, nos outros lugares. Então, por isso que precisa do registrado mais caneta e papel, para que você possa anotar as dívidas que não aparecem lá. Como eu falei, dívida com pessoas, com agiota, dívida de condomínio, dívida de IPTU, dívida de PVA, dívida de plano, dívida de luz, dívida de escola que está atrasado, por exemplo, né? Que está com dificuldade de pagar, e assim por isso. Aí a gente vai entrar num ponto que é a preparação. E aí o quarto ponto aqui da nossa fala, das 10, que na verdade vai ser 11, que eu vou falar hoje, e a última, acho que é a mais importante, você tem os documentos das dívidas, né? Então, toda dívida, nenhuma dívida existe sem contrato. Mesmo que ela tenha sido assinado eletronicamente, mesmo que ele tenha sido feito pelo aplicativo, no caixa automático, é mentira que dívida eletrônica não tem contrato. Se não existe contrato, não existe dívida. Então, dentro do Código Civil brasileiro, que é o código que rege as relações entre civis, toda dívida precisa ter um contrato. Então, entender o que você contratou. Então, por exemplo, você fez um cartão do Nubank, né? Cartão do Nubank é pá e bola, você abre ali, pá, aprovou. Só que quando você colocou seus dados, você apertou um negocinho assim, ó, li e aceito os termos e condições de contratação. Logo, o cartão do Nubank tem um contrato. Você que não leu, só marcou o flagzinho lá, bolinha, quadradinho, você não salvou o contrato. Então, por isso que você está com dúvida. Vou dar um exemplo mais exato para vocês. Eu uso cartão de crédito para comprar passagem e alugar carro. Quando acontece alguma coisa, tem um seguro. Aí eu lembro que um dia eu sentei para ler o contrato do seguro do carro alugado. E aí eu até brinquei, que eu acho que foi lei da atração, eu acho que eu atraí um acidente para minha vida, porque eu parei para ler o contrato do seguro, porque eu estava alugando um carro, que se aquele carro fosse roubado, o meu cartão de crédito cobria. Eu fui ler o contrato, li o contrato, pois o pneu não furou e a locadora me pediu para pagar o pneu, estava com tudo certinho o que eu precisava fazer. Peguei os documentos, já dei entrada no seguro, zero estresse, porque eu já tinha lido o contrato. Então, estou dando um exemplo banal. Por quê? Normalmente, a galera que tem um cartão de crédito com seguro, vai lá na locadora, paga. Ah, não quero seguro não, porque você é obrigado a recusar o seguro. E aí acontece um acidente, para onde que eu ligo? Com quem que eu falo? Ai, meu Deus, será que cobre? Será que não cobre? Entra em pânico, né? Então, não, peraí, eu vou estudar. Eu fiquei brincando que eu atraí o acidente para minha vida, né? Porque o acidente não, furou o pneu só. E aí eles pediram para trocar o pneu. Eu falei, eu atraí isso para minha vida, porque eu estudei o seguro um dia antes, né? Uns dias antes eu fui estudar o seguro. Então, o quarto ponto é contrato. Você vai precisar ter e ler os contratos que você assinou. E isso já, por si só, é uma atividade complexa, porque vai precisar. Eu preciso fazer para começar hoje? Estou falando, para começar hoje, você vai precisar saber que essa etapa é uma etapa que existe. Seguido disso, ponto número 5. Quem já ouviu aquela frase de boa intenção, o inferno tá cheio? Quem já ouviu, fala aí para mim, tá? Quem de boa intenção, o inferno tá cheio. No mundo dos negócios entre civis, então, negócios entre banco e pessoas físicas, não adianta ter boa intenção. Você pode ter a boa intenção de pagar a sua dívida. Nossa, eu deixei de pagar porque eu não tinha dinheiro. Não é porque eu sou caloteiro. Se você está com o nome sujo, restrito, e você não está negociando com o banco formalmente, enviando propostas formal, você, para o sistema financeiro, é uma pessoa que está agindo de má fé e está dando calote. Então, não adianta ter boa intenção.
a sua boa intenção precisa ser transformada em ações. Então, qualquer pessoa que esteja com dívida, tá com tudo em dia, tá errando de não começar a negociar. Beleza, a gente está resolvendo isso, o evento da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida vai ser para você parar de ficar se matando para deixar tudo em dia e aprender que dá para manter tudo em dia e negociar por um valor justo. Agora, você está em atraso? Se você está em atraso e não está formalizando a sua intenção de pagar, a sua boa intenção é só na sua cabeça que ela existe. Então, não adianta, a frase que eu escrevi foi essa, não adianta ter boa intenção, é preciso formalizar a sua boa fé. Porque qualquer pessoa que não honre com os compromissos que assumiu é denominado má fé. A pessoa deu fé que ela ia pagar e não pagou. Isso é má fé. E isso é mal visto na hora de negociar uma dívida. Por isso que eu falo, não conseguiu pagar, atrasou um dia. O mundo dos sonhos seria que um dia antes de atrasar, você entrasse em contato para negociar. Esse seria o mundo perfeito. Sei que não é a maioria que faz isso, que ninguém nem sabe disso. Então você vai entender que não adianta, ponto 5, não adianta ter boa fé, é preciso formalizar. Ponto 6, para começar hoje, precisa estar claro na tua cabeça que existem regras dentro do sistema financeiro. Então, se até hoje você pensava assim, o Banco do Brasil não negocia, poxa, cooperativa, não, cartão não tem solução, cara, não tem como, não, mas é o banco do meu salário, não dá. E todas essas falas, né, eu ganho pouco, cara, é entender que essa bagaça não é bagunçada. Por mais que existam N situações em que erros são cometidos, que o pessoal fala que é abuso, nossa, o banco é abusivo, os juros são abusivos. A verdade é que tem regra. Então, quando você contratou, inclusive teve um gerente de banco, do Banco do Brasil, um querido, sabe? Pensa no moço bonito, hein? Olha que eu não sou de falar que o moço é bonito, com o crachazão do Banco do Brasil, que veio comentar no meu post hoje, já tá bloqueado, obviamente, né? Nossa, muito legal, a pessoa pega o empréstimo com o juro que ela já sabia quanto que era e agora não quer pagar. Aí eu falei assim, é muita falta do que fazer, vim me encher o saco aqui, né, um gerente de banco. Por quê? No mundo dele, ele sabe que o banco pode cobrar o juro que quiser, não é proibido o banco cobrar 7%, né? A nossa briga é exatamente para que o juro seja equitativo entre a pessoa, entre as pessoas, né, entre os clientes. Então é importante você entender que aqui a coisa é bagunçada, mas é bagunçada na tua cabeça. A verdade é que regras existem. Então, nesse ponto 6, é você entender que para começar hoje a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, você precisa saber que essas regras existem. Você está me acompanhando há um tempo, você já deve ter sacado que eu falo de resolução, que eu falo da própria lei do superendividamento, que ajuda muito nas conciliações e não na execução de uma dívida judicial, mas que tem regras. Essas regras existem, que são muitas regras. Na minha conta, são mais de 10 mil. Se eu for pensar em só normativos lá do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, são muitas regras. Então, as pessoas muitas vezes nem sabem dessa regra. Exemplo claro disso é a Resolução 3919 do Banco Central, uma resolução que existe há 10 anos, 12 anos, as pessoas não sabem que elas não são obrigadas a pagar pacote de conta, mensalidade de conta. Todo mundo tem direito a uma conta gratuita. Todo mundo. Aí vem o Bradesco. Ah, e aqui no Neon a nossa conta é de graça. Oi, toda conta pode ser de graça. Pacote essencial, estabelecido pelo Banco Central em 2010. 2010, gente, eu tinha 1 ano de banco em 2010, eu entrei no banco em 2009. Então, assim, pô, essa resolução tá quase mais velha do que eu. A galera não sabe. E aí são várias, 3.402, 4.949, 4.790, tem várias. Então, você precisa saber que elas existem. Porque aí você vai começar a falar assim, opa, peraí, isso aqui tá certo ou tá errado? Isso aqui tá certo ou tá errado? Pelo menos você vai começar a questionar. Não tá tendo essa opção de negociar? Como assim? Com base no quê? Com base em qual regra? E tudo que vai ser feito no caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses tem regra envolvida. Tem alguma regra envolvida, alguma coisa do sistema financeiro envolvida. A Haddad juntou 8 anos de banco, mais 5 anos, e cada dia eu vou adicionando coisas que eu sei que funcionam. Existem regras, existem o jeito de cada banco, a cultura de cada banco, as mudanças que acontecem a cada tempo, de tempos em tempos. Então, ontem mesmo eu falei assim, opa, peraí, acho que o Santander mudou um pouco a forma dele de negociar, porque muda o tempo todo, inclusive. Então, você tem que estar ciente que elas existem e que, de alguma forma, você vai ter que acessar essas regras. Eu falo de muitas delas aqui. Então, o ponto 6 é saber que existem regras dentro do sistema financeiro. Ponto 7, saber que existe uma hierarquia dentro do sistema financeiro. Então, você pode escrever isso, ponto 7.
e hierarquia do sistema financeiro. E hierarquia do sistema financeiro. Então, dentro do sistema financeiro, não é assim, o banco manda, faz e acontece. Existe uma hierarquia. Dentro do banco existe uma hierarquia. O atendente do banco está sujeito ao gerente geral da agência, que está sujeito ao superintendente geral de agências, que está sujeito ao diretor do banco, que está sujeito ao órgão regulador, que é o Banco Central do Brasil, o órgão fiscalizador, que está sujeito ao Conselho Monetário Nacional, que está sujeito, e assim sucessivamente. Poderia ficar aqui falando de todas as hierarquias. Então, internamente dentro do banco existe hierarquia, aqui fora tem hierarquia. Então, qual que é a hierarquia máxima que as pessoas acham que tem que ir direto para ela? Justiça. A justiça eu chamo de sexta hierarquia dentro do sistema, porque depois que você passar pelas 5 para baixo que você vai chegar. Quem é militar entende isso perfeitamente. Você não vai, eu não sei se é cabo ou soldado, mas os dois são lá embaixo. Você não vai conseguir falar com o brigadeiro sem passar pelo capitão, em geral. Estou tentando falar aqui na linguagem, eu não sou entendida disso, tá? É que eu sei que meu cunhado é militar. Mas você não consegue ser o primeiro que entra, eu não lembro agora como que chama, mas eu não sei se é cabo. Você não vai, eu vou colocar soldado. Sargento, tem sargento. Meu cunhado era sargento, mas tem um para baixo que é soldado, eu acho. Senão eu não entendo a hierarquia militar, tá? Você não vai conseguir falar com o brigadeiro direto. Se o brigadeiro atender todos os soldados lá na sala dele, isso não funciona, por isso que tem a hierarquia. Então, primeiro eu vou falar com o meu capitão, e tem major, né? Tem lá a hierarquia militar. Dentro de qualquer lugar existe hierarquia. E uma das coisas que eu falo muito que a religião me ajudou é que dentro da Igreja Católica tem uma hierarquia tão clara, né? Tão clara que o Papa tá lá em cima, né? O Papa, o clero, Roma. E você vê a hierarquia. A hierarquia dentro da igreja, inclusive, né? É muito engraçado que você vai numa paróquia pequena, você vê a hierarquia lá, né? Que tem aquela pessoa que cuida de uma coisa. Então, eu, por exemplo, frequento uma comunidade militar, uma paróquia militar. É muito legal, porque lá dentro tem a hierarquia militar e a hierarquia da igreja mesmo, né? O padre, os ministros de Eucaristia, os catequistas, né, e assim sucessivamente. Então, a Igreja Católica me deu essa visão e foi muito engraçado, porque eu falava, nossa, eu falo tanto de hierarquia, e quando eu entendi a hierarquia da Igreja Católica, foi muito engraçado, porque eu não entendia. Então, eu tô só fazendo exemplos para vocês. Então, o ponto 7 aqui é entender que existe uma hierarquia. E isso tudo a gente está dentro do pilar de preparação. Seguido disso, a gente vai entender que ponto 8. Quando eu falei lá em cima da clareza, que é uma questão da tua vida que vai precisar de tempo e energia para ser resolvida, o ponto 8 é uma rotina de negociação de dívida. Então, pensa assim, gente, eu queria muito estar dando essa aula em pé. Hoje eu tô com vontade de fazer um evento presencial, eu tô doida para fazer um trem ao vivo com gente assim, né? Mas eu queria estar em pé aqui para falar para vocês, porque quando você faz atividade física, então hoje eu não treinei, hoje eu tava brava porque eu não consegui treinar, falei, droga, eu não consegui fazer nada hoje, né? E eu vou viajar à noite, eu sei que não vai dar. E aí eu falei assim, Jesus, por quê? É um tempo para mexer o corpo, né? É um tempo para fazer exercício. Você vai ter que ter uma rotina de negociação de dívida, pelo menos nos primeiros 2 meses. Então, vai ter que fazer parte da tua renda, vai ter que fazer parte da tua agenda um tempo ali, que eu julgo, tá? Pelo menos meia hora na semana, para você estar startando as suas negociações, enviando as suas negociações. Então, esse é o ponto 8, uma rotina de negociação de dívida. E aí, eu vejo muita gente, você tem que fazer. Velho, o dia tem 24 horas. E, meu Deus, como o dia voa, né? Hoje mesmo é um dia que tá corrido. Hoje não tá tão corrido, mas amanhã vai estar. Eu vou chegar meia-noite em Cuiabá e eu tenho compromisso das 8 da manhã, das 7h15 da manhã até 10 horas da noite. Tudo com horário marcado. Até tentaram marcar uma reunião, eu falei, gente, não tem horário aqui para uma reunião. Tem compromisso o dia inteiro amanhã. Dia inteiro. Tem que dar aula, fazer um monte de coisa. Tem compromisso com vocês. E aí eu falei assim, é muito louco, porque eu tenho uma coisa que eu preciso fazer que eu não tô achando um buraco na agenda para fazer. Eu preciso de 3 horas, eu não tô achando 3 horas. Falei, não vai dar essa semana, vai ter que ser semana que vem. E não é porque eu sou super ocupada, não, gente. É porque são compromissos já assumidos. Eu já assumi reunião na sexta, eu já assumi tal coisa, eu vou estar ao vivo, eu vou fazer. Então, não cabe. Não tenho 3 horas para ir para um lugar, voltar e ter trânsito e correr risco. Não tenho. E aí, na vida de uma pessoa endividada, uma rotina para cuidar do problema financeiro é um primeiro espaço que a gente abre. Então, assim, a minha aula 10, inclusive. Abrir um espacinho que pode ser de meia hora para começar a resolver o problema. Esse é o ponto 8, como começar hoje. Seguido disso, a gente vai para
pilar negociação. Então, o que vai fazer parte do como começar hoje? Você tem o 8º ponto, que é o que eu quero de cada dívida. Qual vai ser o meu alvo de cada dívida? Então, o que eu vou mirar naquela dívida? Porque tem gente que viaja na maionese. Ah, eu não quero pagar juro. Meu irmão, minha irmã, você mora onde? Você está achando que você está entidade filantrópica, banco? Não tem como não pagar juro. O objetivo é pagar o menor juro possível. E aí, quando você começa a entender qual é o alvo de cada negociação, isso vai ser o ponto assim, o que eu quero para essa dívida? Volto lá no levantamento de dívida e por que ele é tão importante. Pô, essa dívida aqui do cartão, porra, tá 10 mil reais, tem um monte de parcelamento, cara, não dá. O que eu quero com isso aqui? Eu quero um parcelamento pelo valor justo? Eu quero um desconto porque eu tenho a grana para pagar à vista? Não, eu não tenho grana para pagar à vista. Cara, eu quero negociar em 200 por mês. É um alvo. Então, o 8º ponto é isso, é um alvo, tá? Basicamente, cada dívida tem que ter um objetivo claro. Então, eu vou construir uma meia água nesse terreno, eu vou reformar o quarto. O que eu quero nessa dívida? Eu quero parcelar, eu quero reduzir o juro, eu quero reduzir o prazo. Então, galerinha que quer dar o calote, galerinha que não quer pagar juro, pô, desculpa, não sou eu que vou ajudar vocês. Eu quero ajudar pessoas honestas que querem pagar o que pegou emprestado, querem pagar um juro razoável para o banco, e aí, se está pagando 7, vamos buscar um juro na casa de 1,5, de 1,97, como eu postei nos stories ontem que aconteceu com o meu aluno. Um juro que, pô, diminuir 9 mil de uma dívida é meio bom, né? É bom, 9 mil reais ajuda, não ajuda? 9 mil reais de juros que vocês não vão pagar ajudaria? Então, estabelecer o alvo de cada negociação entra aí nesse ponto 8. Ponto 9, né? O ponto 9 tem a ver com entender para quem eu vou pedir. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho que procurar outro banco, eu tenho que falar com o gerente, eu tenho que ir no meu banco ou eu tenho que ir em outro banco? Então, é para quem que você vai pedir. Então, por exemplo, eu quero reduzir uma dívida utilizando minha técnica 2, por exemplo, que é uma troca de banco. Essa dívida dá para pedir para outro banco? Então, eu não tenho como pedir uma transferência de banco de uma dívida de cartão de crédito, de uma dívida de limite, de uma dívida até mesmo de crédito pessoal, é meio difícil. Então, é saber, eu vou pedir isso para o meu banco, através das hierarquias, ou para outro banco. Então, é uma coisa que precisa estar clara aí no ponto 9. E aí, o ponto 10, lembra que tem o 11 ainda, é o ponto de por qual banco dívida eu vou começar. Porque você é humano, você não vai conseguir startar 15 negociações ao mesmo tempo. Então, se você tem 22 dívidas, por isso que eu falo que mesmo que a dívida seja grande ou pequena, você vai ter que escolher um ali para você startar. E aqui, eu sempre falo que o banco que você vai começar, a dívida que você vai começar, está diretamente ligada com como você recebe seu salário. Então, uma pessoa que é assalariada do governo do estado do Mato Grosso e o governo do estado do Mato Grosso só paga no Santander, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil está ali entre os dos primeiros bancos que a gente vai olhar com carinho para ele, que é o banco que eu recebo salário. Por N questões, que eu não vou aprofundar aqui, mas por questões, inclusive, de regras do sistema financeiro, que é a relação com o banco da conta salário, que é o banco que existe um convênio firmado. Agora, Dade, não, meu banco, meu emprego não tem isso. Meu emprego, eu recebo onde quiser. Opa, peraí, então, a dívida que você vai começar e a dívida que você vai resolver primeiro, começar a resolver primeiro, não é a dívida que está ali direto com o banco da conta salário, é a dívida que é mais urgente dentro do teu caso. Por exemplo, tem um agiota me ameaçando, estão me falando que vão penhorar a minha casa por causa do condomínio atrasado. E aí vai ser por nível de gravidade, por exemplo. E cada caso é um caso. E basicamente, esses 10 pontos que eu trouxe aqui, eles são o como começar hoje. Eu poderia dar uma coisa extremamente superficial aqui para vocês. Eu elevei um pouco o nível de complexidade na live de hoje. Talvez tenha sido desafiador para vocês. Eu queria dizer parabéns, principalmente aqui no YouTube, que eu estou mais vendo os comentários, vocês estão ouvindo mesmo, prestando atenção, deu para perceber. E aí o 11 eu vou partir de mim para falar, tá? Eu passei 3 meses no final do ano estudando. 3 meses eu estava estudando um assunto que é do meu interesse, né? Relacionado à performance de saúde. Eu estava buscando coisas para que eu pudesse performar melhor, nível de energia, disposição. E aí eu fiquei 3 meses estudando. E eu passei 3 meses estudando. E eu sabia que eu estava estudando. Então, eu não estava tomando nada, eu não estava fazendo nada, né? Não estava nada. Só que chegou um dia que eu tive que falar. Eu preciso começar. Eu já estudei bastante.
São 3 meses que eu tô estudando, né? E aí até lembro que as pessoas me perguntaram assim, você tá estudando isso, por que você não começa logo? Aí eu falei assim, porque eu tô reunindo todos os recursos que eu preciso para começar. E eu tava em paz com aqueles 3 meses. E eu lembro quanto foi desafiador começar e continuar, porque eu sigo, né? Esse meu estudo na área de suplementação, tá? Eu acho que se eu fosse para a área da saúde um dia, eu ia gostar. Eu gosto desse assunto de saúde, né? Inclusive porque é entre aspas, uma dor, vamos assim dizer. Eu sempre gostei de saber disso. E aí eu lembro muito que o começar foi quando eu falei, opa, peraí, eu já sei que eu preciso. Eu vou precisar de exames. Qualquer comparação com levantamento de dívidas não é à toa. Ah, eu vou precisar fazer exame. Então, peraí, eu preciso ir no médico para fazer um pedido de exame. Arrumei uma médica boa que ia pedir todos os exames. Ah, eu vou precisar agora dos manipulados. Eu vou precisar fazer a medicação. Eu não vou comprar na farmácia. E olha que eu aprendi, hein, a comprar sozinha na farmácia. Falei, não vou comprar. Quero ter o acompanhamento de um médico, no caso. Mas eu queria entender. Então, teve um momento que eu decidi começar. Então, assim, começar e organizar tempo para isso. Então, a 11ª dica que eu vou trazer para vocês, que não é dica, é uma recomendação, eu falei que não era dica, que era recomendação, é que todos esses pontos que eu falei são muito bons para você absorver como recomendação. Tudo que eu falei aqui, e se você tiver a oportunidade de ser meu aluno, tomar a decisão de dar um próximo passo nessa jornada sem estar sozinho, você vai ver que tudo que eu falo aqui é tudo que os meus alunos aplicam todos os dias, tendo o nosso acompanhamento aqui da nossa escola. Porque são todas fases indispensáveis. Então, como começar hoje? Vai ter tudo isso. Me dá um passo prático para eu começar hoje. Eu faço isso em todas as lives. E aí eu falei assim, cara, eu tô com uma galera, já tem uma turma aí inscrita na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida que tá me acompanhando. Quem aí já assistiu alguma outra live minha? Coloca eu aí para eu saber. E eu quero descer um pouquinho mais hoje com vocês. E a dica prática que eu vou dar hoje para você colocar em prática é você pegar esses 10 pontos e agora você vai, nesse 11º, assim como eu fiquei 3 meses estudando um assunto e para dar o próximo passo, 3 meses foi o meu tempo. Foi o meu tempo. Eu poderia ter até começado antes, né? Já tinha lá o que eu poderia comprar, vamos assim dizer. Falei, um momento eu vou continuar isso. E assim, é muito legal compartilhar isso com vocês, porque é uma situação parecida. Eu vou compartilhar aí, eu vou dar esse passo com o acompanhamento da doutora tal, marquei a consulta com ela, e eu vou fazer isso em 12 meses. Então, se você vier aqui em dezembro, e até mesmo falar isso publicamente para vocês, até uma forma de comprometimento. Se vocês vierem aqui em dezembro, vocês vão ver outra da GL. Isso aqui tá gravado. Vocês vão ver outra da GL. Vocês podem ter certeza, porque eu falo sempre, para trás não anda, nós anda para frente. Porque era um assunto que me interessava. Era um assunto que eu decidi, eu coloquei prazo para isso. E é isso. E eu quero que vocês agora, vocês vão colocar 3 perguntas nesse ponto 11, no material de vocês. E tem muito a ver com a conversa que eu tive ontem com a minha irmã. Se não for eu, quem vai ser? Se não for em junho de 2022, quando é que vai ser? Se não for com a Dage, seja com o conteúdo gratuito que ela entrega na internet, ou me tornando aluna dela, para fazer 10 vezes mais rápido, tendo apoio, acompanhamento e um método, né, organizado, passo a passo, um caminho, um acompanhamento semanal para fazer, onde é que vai ser? Então a pergunta é, se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não for lá com a Dage, vai ser aonde? E o dia que a gente vai passar por uma trajetória agora. Eu não passo praticamente 21 dias falando todo santo dia que existe um lugar onde o dinheiro sobra e onde você é livre de dívidas, e isso eu faço só quando eu vou fazer o evento. Quando eu tô fora do evento, eu tô todo santo dia aqui. Só você rolar meu feed. Só você rolar meu vídeo. Ontem eu tava procurando uma roupa minha. Eu falei, gente, tem uma roupa minha que sumiu. Aí eu queria mostrar pra minha irmã. Não achei, porque eu faço todo dia. Todo dia sai pelo menos 3 postagens minhas na rede social. Falando por que é possível, como é que começa, qual que passa que é importante, por que é importante proteger o salário. Então, eu tô aqui todo dia dizendo que você... E eu não falo isso pra você
porque tem uma diquinha de 5 segundos que dá para te dar. Existe um caminho. E no momento que eu falar para você, tá na hora de ir para ação. Estudou? Estudou. Viu? Agora você viu. E depois que você vê, como você está vendo agora, que existe caminho, um caminho mais eficiente, você não viu eu falando para ir no gerente. Você não viu eu falando para dar calote. Você me viu falando de um caminho mais eficiente. No momento que isso, se você tiver que decidir dar o próximo passo, decida. Eu falei sobre isso ontem. Decida. Você vai ter a opção de pegar tudo que eu falei aqui e jogar no lixo. E tem gente que faz isso, tá? Prova disso é meu direct. Gente que me acompanha há 3 anos e a vida tá na mesma merda. Desculpa falar o bom português, tá? Mas pra mim, a pessoa 3 anos vivendo uma situação de dívida, a vida tá a mesma merda há 3 anos. Porque uma coisa é você não saber que tem solução. Uma coisa é alguém dizer pra você que tem solução e você decidir jogar essa informação no lixo. E tem muita gente aqui que vai fazer isso. Vão ter as pessoas que vão querer fazer sozinhas. E tá tudo bem. Tanto que eu faço trocentos conteúdos na internet, na minha conta, passou de 2.000 faz tempo. São 1.800 no Instagram, 797 no YouTube. Esse aqui já deve ser o 780, se eu não me engano. Senta no meu canal, você vai ver bem ali, ó, quietinho. Tá lá. Então, já são 2.400 conteúdos gratuitos. Lives que eu já fiz em 2020, 2018, 2019, tá tudo lá. E vão ter as pessoas que vão decidir trilhar esse caminho 10 vezes mais rápido, tendo ajuda, acompanhamento e independente de qual caminho você escolha. Essa é a 11ª dica que eu tô dando para quem ficou até o final, inclusive. Falei que era a dica de ouro. Você vai ter que responder essas 3 perguntas para você poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que foi aquele caminho que você escolheu. Se não for você, vai ser quem? Você acha mesmo que alguém vai parar a vida da pessoa para resolver seu problema? Se não for, agora, estamos em junho. Hoje a conversa é, meu Deus, chegou o meio do ano. Junho, vai ser que dia, criatura? E se não for aqui comigo, aqui com o que eu faço aqui, se não for aqui na escola que a gente tem, que é o Mais Dinheiro Sem Dívida, vai ser com quem? Porque pra mim, se você chegar pra mim e falar, Daj, eu decidi que eu quero a ajuda da Mariazinha lá do Rio de Janeiro. Tá tudo bem, mas com quem? Qual caminho que você vai seguir? E eu honro muito tempo de vocês, mas cada vez que eu venho fazer uma aula, eu venho aqui com um objetivo muito claro de mostrar para vocês que você também pode, independente de qualquer coisa que você esteja vivendo. E quando eu coloco como começar hoje, é literalmente para todas as pessoas, sabe, que falam, meu Deus, como é que eu faço? E, inclusive, a pessoa que eu falei aqui na live, me escuta, né? Segue aqui, falando. Porque muitas vezes, cada um tem o seu tempo. E se não for o seu tempo agora, se o seu tempo for 2024, talvez, tá tudo bem. Eu vou deitar minha cabecinha no travesseiro, como eu deitei ontem, e falei assim, que bom. Mais uma vida transformada que eu mostrei para as pessoas, vida da Maísa. Mais um dia que meu time, todo o meu time, trabalhou incansavelmente para mostrar para essas pessoas que elas também podem. E isso, gente, é uma paz que eu desejo para vocês. A paz de saber que a gente aqui vai fazer tudo que depende da gente para que você olhe essa oportunidade de se livrar das dívidas, seu dinheiro sobrar todos os meses e comece a caminhar esse caminho. Porque esse é um caminho que ninguém tem como caminhar por você. É você caminhando com o caminho. Né? Uma coisa que eu falo muito é que eu não empurro ninguém. Nem puxo. Eu ando do lado. Quer andar do meu lado? Bora. Um passo por vez. Uma atitude todos os dias. Porque às vezes é preciso uma atitude. E para terminar aí o meu compartilhamento com vocês, existe uma coisa muito valiosa em você ter pessoas caminhando na mesma direção que você, né? Pessoas buscando a mesma coisa que vocês. Todos vocês aqui estão buscando se livrar das dívidas, seu dinheiro sobrar todos os meses. E aí hoje de manhã, nessa vibe que eu tava contando pra vocês, de saúde e tal, eu mandei uma mensagem pra mente, que eu falei, cara, tá assim, assado. Deve ter um jeito disso aqui ser melhor. Me ajuda, né? E é isso, sabe? É você começar a entender que existe muita coisa disponível para você, só que você vai começar a ver que você merece tudo isso, e é por isso que eu tô aqui todo dia. Você vai entrar aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se eu não estiver doente, ou tiver alguma coisa que me impeça de estar aqui, eu estarei aqui às 12h30, horário de Brasília. Só que... Ai, peraí que deu a bateria fraca.
só que eu não vou fazer o caminho por você. A gente tá aqui para caminhar ao seu lado, né? E é importante que você responda essas 3 perguntas, é esse exercício que eu queria deixar no material de hoje. Vocês devem ter visto uma Haddad hoje mais séria, né? Hoje eu estava aqui bem firme, para que vocês possam entender que isso é possível e começar a colocar em prática na vida de vocês. Obrigada pela audiência de vocês. Organiza aí o teu pensamento, a tua orientação, a tua anotação com esses 10 pontos que a gente falou hoje, que na verdade foram 11, e lembra de colocar isso em prática. Se não for eu, vai ser quem? Se não for agora, junho de 2022, vai ser quando? E se não for aqui, né, no Mais Dinheiro Zero Dívida, vai ser onde? E a gente tá aqui, toda a minha equipe empenhada, e eu agradeço todo mundo que trabalha diretamente comigo em te mostrar esse caminho, que é possível para qualquer pessoa assalariada que decida se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Mesmo que hoje você não tenha dinheiro para nada, mesmo que seu caso seja muito difícil resolver e que pareça ser impossível, que pareça ser um milagre. Milagre ainda a gente não opera, é Deus que faz, mas não tá precisando mandar carta para Deus, com caminho, passo a passo e a ajuda dele, a sorte que eu falo que vem dele, é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu brinco muito, eu não preciso mandar a carta do milagre, porque não é milagre, é caminho, é método para resolver um problema financeiro, tá? Super beijo.